Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade de podermos conversar com tantas pessoas queridas de tantos lugares no Brasil e no mundo sobre esse assunto tão importante que é o relacionamento. Por isso, hoje, dá-nos da Tua graça e que seja um tempo muito proveitoso aqui, que nós possamos responder algumas perguntas e que todos, de alguma forma, sejam abençoados, tocados, ministrados. Ótimo, maravilha. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre o homem é o fogão a gás, a mulher é o fogão a lenha. Vamos ler a Bíblia? Gênesis capítulo 1, verso de número 27, diz assim, ó: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Criou Deus, pois, o homem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher. Homem e mulher os criou. Homem, macho. Mulher, fêmea. Que no original hebraico é ishi, macho. É ishi. É isso mesmo. No original hebraico é ishi. E a mulher, isha, no original hebraico. Eu estava ouvindo outro dia um estudioso professor, e ele disse que ishi tem a ver com pontudo, conotação sexual, e isha tem a ver com côncavo, também conotação sexual, ou seja, macho e fêmea, homem e mulher. Eu disse que no casamento o homem é o fogão a gás, a mulher é o fogão a lenha, para falar das diferenças que existem entre o macho e a fêmea, o homem e a mulher. Gente, se o casal não compreender as diferenças, se o casal não conhecer as diferenças, dificilmente haverá ajustamento no casamento. Dificilmente homem e mulher vão se entender. Nós precisamos, primeiro, conhecer as diferenças para celebrar as diferenças, para ajustar as diferenças, para que a nossa relação ganhe sentido. Às vezes, o homem acha que a mulher é assim porque ela quer ser assim, e aí ele fica, então, invocado e ele não consegue compreender, não consegue celebrar, não consegue se ajustar. Ou então é a mulher. Por que esse homem é assim? Espera aí. O homem é o fogão a gás. A mulher é o fogão a lenha. Pense num fogão a lenha. Quanto tempo leva para acender? O que é necessário para acender o fogão a lenha? Já percebeu na complexidade, né, no trabalho que dá acender um fogão a lenha? Eu lembro que quando na minha casa nós fomos inaugurar o fogão a lenha, não é o fogão a lenha, eu tive que sair atrás de lenha, e aí não é qualquer lenha, a lenha não pode estar úmida. Aí cheguei em casa, aí você tem que preparar, é um ritual, certo? E até acender esse fogão. Agora, como é que acende um fogão a gás acionado eletricamente? Já percebeu como é fácil? Você aperta o botão e faz assim, ó, está aceso. Então, somos diferentes. Somos diferentes. E aí eu trouxe aqui, ó, o livro, tá? O livro do James Mallory. Olha, o livro do James fala sobre características comuns às mulheres. Quando a gente começa a conhecer como é que funciona a mulher, e a mulher começa a entender como é que funciona a cabeça do homem, muda tudo, gente. Tudo começa a fazer sentido. Querem ver? Ó, características comuns às mulheres. O bem-estar delas é determinado primariamente pela qualidade de seus relacionamentos. Então, para a mulher estar bem, ela investe na qualidade dos seus relacionamentos. Para a mulher, é muito importante cultivar relacionamentos. Por quê? Porque o bem-estar delas é determinado primariamente pelos relacionamentos que ela constrói. Segundo, outra característica interessante da mulher,
ela tem uma capacidade maior de detectar sentimentos e insinuações não verbais e de perceber detalhes nas pessoas. A mulher é detalhista. Por exemplo, deixa eu ilustrar aqui, ó. Você coloca uma mulher dentro de uma sala, né? Uma sala como essa nossa aqui na rádio. Você coloca uma mulher aqui dentro nessa sala e deixa ela por 15 minutos. Aí ela sai. Aí você coloca o marido dessa mulher dentro da mesma sala por 15 minutos, tá? Coloca, deixa os dois, cada um 15 minutos. Aí os dois saem. Aí você pede para ela descrever o que tinha na sala. Olha, ela vai dizer assim, ó, na sala tinha 4 rapazes, na sala tinha um celular transmitindo pelo Instagram, na sala tinha um microfone de rádio, na sala tinha uma câmera, na sala tinha uma outra câmera menor, na sala tinha um calendário na mesa, tinha uma bateria em cima da mesa, na sala tinha livros em cima da mesa, na sala tinha também 3 telas de computadores, tinha um notebook, tinha livros do pastor Josué Gonçalves. Ela vai te fazer uma lista enorme de tudo que tinha na sala. Essa é a mulher. Aí você pergunta assim para o marido dela, e você? Faz aí uma relação do que tinha na sala. Aí eu acho que o pastor estava lá porque eu ouvi ele falando, né? Mas quantas pessoas estavam lá? Eu acho que umas 2, não sei. Tinha algum celular transmitindo? Não sei, eu não sei. Ou seja, a mulher, preste atenção, a mulher tem uma capacidade maior de detectar sentimentos e insinuações não verbais e de perceber detalhes. De perceber, principalmente nas pessoas, detalhes nas pessoas. Essa é uma diferença gigantesca. É por isso que em algumas empresas, quando vão para decidir coisas grandes questões, ou então alguma causa na justiça, eles colocam um advogado homem e uma advogada, não é? Uma mulher como advogada. Por quê? Porque a mulher consegue perceber insinuações não verbais que o homem não consegue. Inclusive, quando a minha esposa diz assim, ó, não sei não, hein? Você vai fazer negócio com aquele rapaz? Eu não sei não. Quando a mulher fala não sei não, fica esperto. Fica esperto, porque a mulher tem esse feeling, a mulher tem essa capacidade de perceber insinuações não verbais que nós, muitas vezes, não reparamos. E olha, o que tem de marido quebrando a cara, o que tem de marido tendo prejuízo, o que tem de marido entrando numa fria, porque nunca ouve a mulher. Quando a mulher é sábia, você precisa ouvir. Quando a mulher é madura, você precisa ouvir, porque elas percebem o que muitas vezes o homem não percebe. A terceira característica interessante das mulheres, elas têm uma necessidade especial de expressar sentimentos e experimentar amor. Isso é coisa da alma feminina, tá? E eu encontro alguns homens tão toscos, eu encontro alguns homens tão ignorantes, eu encontro alguns homens tão estúpidos que acham que a mulher é fresca. Não, a minha mulher fica achando que... fica me cobrando que eu tenho que ser romântico, que eu tenho que ficar falando essas coisas. Preste atenção, homens! As mulheres têm uma necessidade especial de expressar sentimentos e de experimentar amor. Entendeu? Se isso não é importante para você, homem, para sua mulher é essencial, preponderante, necessário, indispensável, vital. O homem precisa entender isso. O homem precisa entender isso. As mulheres têm uma necessidade especial de expressar sentimentos e de experimentar amor. Bem-aventuradas as mulheres que têm um marido sensível e que compreende isso, entendeu? Número 5, ou melhor, número 4, quarta característica das mulheres. Elas utilizam da linguagem especialmente para desenvolver relacionamentos. Elas utilizam da linguagem especialmente para desenvolver relacionamentos. As mulheres são muito interessantes. As mulheres conversam, não é? Elas falam e as mulheres precisam falar. Elas têm necessidade de falar.
eu ouvi falar que 2 mulheres ficaram presas. E elas ficaram presas durante 15 anos, não é? Na mesma cela, no mesmo lugar lá, né? No prédio lá onde ficava a cela delas lá. Ficaram presas 15 anos. Aí, quando elas saíram, no portão, uma disse para a outra: depois eu te ligo para terminar aquela história. As mulheres falam. E se você não conversar com ela, ela vai falar com o cachorro, vai falar no telefone, no WhatsApp, vai falar no Facebook, no Instagram. Se você não conversar com ela, ela vai falar com as plantas. A mulher precisa falar. Agora, as mulheres utilizam da linguagem especialmente para desenvolver relacionamentos. Quinta característica interessante da mulher. Eu estou falando que o homem é o fogão a gás. A mulher é o fogão a lenha, para exemplificar a diferença. Agora, presta atenção. Para a mulher, é mais provável que ela procure segurança em relacionamento do que em realizações. O homem está preocupado com conquista. O homem está preocupado com realizações. Para o homem, realizações é mais importante do que relacionamento. Ou seja, para as mulheres, não. Para as mulheres, não. É mais provável que elas procurem segurança em relacionamentos do que em realizações. Sexta característica das mulheres. O lar para elas é um lugar onde deve existir comunicação significativa. Tá? Para a mulher, a casa é o lugar de conversar. Para a mulher, a casa é o lugar de dialogar. A casa, o lar é o lugar onde elas se sentem à vontade para falar, discutir, colocar as coisas, não é? Então, o lar, para as mulheres, deve ser o lugar onde a comunicação tem que ser significativa. Estas características reforçam a capacidade que as mulheres têm de compreender, nutrir e apoiar. Olha que coisa interessante. Estas características reforçam a capacidade que as mulheres têm de compreender, nutrir e apoiar. Aí está implícita a necessidade fundamental que elas apresentam no campo emocional, ser amada e reconhecida pelo que ela é e não por alguma tarefa que realiza. Por outro lado, esta necessidade básica provoca nas mulheres o seu maior medo, ser desejada apenas como objeto enquanto for útil. Este é o maior medo das mulheres. Ser desejada como objeto apenas enquanto for útil. Quando uma mulher sente que a sua valorização depende dos serviços que presta, ela se sente insegura, com medo do marido abandoná-la se encontrar alguém mais prestativa do que ela. Este medo aumenta quando a mulher sente que o marido anda desligado, distante, sem querer conversar. Tenho ouvido de várias mulheres a seguinte reclamação. Preste atenção o que o autor diz que ele tem ouvido de várias mulheres. Olha só. Se meu marido contratasse uma empregada doméstica, uma amante e uma babá para as crianças, não ia sentir minha falta. Olha o que algumas mulheres dizem, não é? Quando a necessidade da mulher de ser amada não é satisfeita, ela sente uma perda de intimidade. E para suprir esta falta, ela tenta estabelecer vínculos e aí mora o perigo. Mas daqui a pouco eu quero falar também das 6 características do homem, 6 características da mulher. Então vamos recapitular aqui, olha. O bem-estar das mulheres é determinado primariamente pela qualidade de seus relacionamentos. Elas têm uma capacidade maior de detectar sentimentos e insinuações não verbais e de perceber detalhes nas pessoas. Elas têm uma necessidade especial de expressar sentimentos e experimentar amor. Bom, daqui a pouco eu vou falar sobre as características do homem, que é o fogão a gás. Vamos agora responder algumas perguntas, não é? Ô Anderson, tem pergunta aí? Pastor, meu nome é Sandra
eu moro fora do país e aqui sou só eu, meu marido e meus filhos. O meu marido, cada vez que temos algum problema no nosso casamento, ele acaba se refugiando com mulheres na internet. Eu já perdoei 1, 2, 3, 4 vezes, e só que depois disso eu não tenho conseguido sim perdoar. Eu não consegui perdoar, porque cada vez que eu penso nisso, me magoa muito, sabe? E eu prometi para mim mesma que se voltasse a acontecer, eu não perdoaria mais, porque ele não considera, por não ter tido o contato físico, ele não considera traição, mas eu considero. E às vezes não sei muito bem como agir, porque a minha vontade foi de botar ele para fora de casa ou ir embora na terceira vez, sabe? E às vezes eu fico na dúvida, será que eu fui realmente traída? Porque eu me sinto traída. E às vezes não sei como agir. Ok. Ô Sandra, o que você está colocando para nós, eu não sei se todos ouviram a questão que a Sandra colocou. Ela é casada, mora fora do país e o seu marido, toda vez que tem um problema com ela no relacionamento, ele se refugia, provavelmente na internet, em busca de uma companhia, talvez até praticando sexo virtual. E ele não considera isso uma traição. Eu vou ler um texto aqui para vocês, para que todos entendam se é ou não traição quando um homem se refugia na internet. Verso de número 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Ó, passa esse versículo para o seu marido, se ele é crente. Ó. Mateus capítulo 5, verso 28. Começa no verso 27. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. O seu marido precisa de ajuda. Vocês precisam de ajuda. E aí, eu vou dar uma sugestão. Venham para o SOS Casamento. Mas, pastor, como é que eu faço para me inscrever no SOS Casamento? Olha, o telefone é 997540432. Você se inscreve no SOS Casamento. 997540432 é o telefone do SOS Casamento. Bom, ô Léo, tem alguma pergunta aí do... o que fazer quando a esposa entende tudo errado? Isso já aconteceu comigo lá em casa, hein, gente? Tem hora que parece que o capeta está no meio, não é? Distorcendo tudo. Interessante que Davi faz uma oração. Senhor, tem misericórdia de mim, porque torcem as minhas palavras. Parece que entre o marido e a mulher tem hora tem um espírito que distorce a palavra mesmo. Porque aí você diz A mulher entende B. Você diz B, a mulher entende J. Você diz J, a mulher entende W. Agora, presta atenção. Essa pergunta não é uma pergunta qualquer, não. É uma pergunta importante. Não é? Olha só. Nós filtramos tudo o que nós ouvimos a partir do nosso estado emocional. Se eu estiver bem, e você chegar assim para mim e falar, como você engordou? Aí eu vou dar risada e falar, tô me alimentando bem, minha esposa está me sustentando bem e tal. Se eu não estiver bem, e você disser, como você engordou, eu posso ouvir isso, sabe como? Você está horroroso, ridículo, vai morrer desse jeito, seu barrigudo. Ou seja, o estado emocional faz com que eu ouça aquilo que o outro não disse. Se a mulher estiver bem, veja só, se a mulher estiver bem, você chega para ela e diz assim, meu amor, por que você não faz aquele penteado que você fez no casamento da Joaninha? Você ficou tão linda. Se ela estiver bem, no outro dia ela vai no cabeleireiro e volta
com o penteado do dia do casamento da Joaninha. Se ela não estiver bem, sabe o que ela ouviu? Você está dizendo que eu estou horrorosa? Você está dizendo que eu estou assim uma ajudinha, uma feia? Você está dizendo que o meu cabelo é uma juba? Você está me ridicularizando? Que história é essa? Com certeza está de olho na vizinha. Com certeza viu alguma mulher na rua com esse mesmo penteado. Por quê? Porque ela não estava bem. Quando uma mulher não está bem emocionalmente, ela ouve aquilo que o marido não disse. E uma outra coisa que os casais têm que prestar atenção, gente, uma outra coisa. O tom muda o sentido daquilo que você quer dizer. O tom muda o sentido de uma frase. Então, fale o certo da forma certa, mas usando um tom certo. Pelo contrário, sua esposa corre um sério risco de ouvir o que você não disse por causa do tom que você usou. Espero que eu tenha respondido essa pergunta. Tem mais alguma pergunta aí, então? O que fazer quando a esposa quer agir como o homem da relação? Aí é complicado, não é? Porque eu vou repetir o que eu já disse aqui em outros programas. É inversão de valores. É inversão de valores. Toda vez que se inverte os papéis, melhor, inversão de papéis. Toda vez que se inverte os papéis, o que se tem é confusão, tá? Então, Deus colocou a mulher na relação de casal para ela edificar a casa e colocou o homem para ele governar a casa. Eu estava lendo ainda hoje, aqui, ó, eu estava lendo esse texto aqui, ó, porque eu vou ministrar sobre isso lá no nosso Encontro Nacional de Casais. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Domínio aqui, no hebraico, é governo, é governar. Então, Deus colocou a mulher dentro do lar para edificar. A mulher edifica. Agora, é o homem que governa. E a Bíblia diz para o homem, domine, cultive e guarde. Esta é a missão do marido, dominar, cultivar e guardar. Qual que é a missão da mulher dentro do lar? Auxiliar, auxiliadora idônea. Então, essa inversão de papéis provoca uma confusão na família. Muito bem, então eu quero concluir essa parte aqui falando agora sobre as características comuns dos homens. Bom, eu já falei sobre as características comuns das mulheres, entendeu? Elas se preocupam muito mais ou seja, elas encontram segurança muito mais em relacionamentos do que em realizações. A mulher fala do que está sentindo. Agora, o homem não. O homem fala muito mais do que está pensando. Características dos homens. Agora, 6 características dos homens. Primeiro, o bem-estar dos homens é determinado primariamente pelo sucesso que experimentam no trabalho. O bem-estar dos homens é determinado primariamente pelo sucesso que eles experimentam no trabalho. Segundo, eles têm uma capacidade de analisar e chegar ao fim de uma questão sem se deixar envolver por problemas pessoais e emocionais. A mulher é 100% emotiva, o homem é muito mais racional. Vou repetir essa segunda característica dos homens. Eles têm uma capacidade muito maior de analisar e chegar ao fim de uma questão sem se deixar envolver por problemas pessoais e emocionais. Agora, a terceira característica dos homens, eles têm uma necessidade particular de serem respeitados e considerados competentes. Nada para um homem é mais terrível do que ficar ouvindo a esposa dizer: você é um incompetente, você não vai dar para nada, você não vai chegar para lugar nenhum, você é um bosta, você é um merda. Já pensou? Outro dia o marido me disse que ele passou anos ouvindo a esposa dizendo isso para ele: você é um lerdo, você não vai dar para nada, você é um palerma, você é como fulano, cicrano, que não deu para nada, você também. Preste atenção, os homens têm uma necessidade particular de serem respeitados e considerados competentes. As mulheres sábias, inteligentes, elevam o homem, extraem o melhor do homem. Quarta característica dos homens, eles usam a linguagem primariamente para expressar ideias e conceitos e para manter posições de destaques.
Quinta característica do homem: eles procuram segurança em realizações mais do que em relacionamentos. O homem quer conquistar, o homem quer resultado, o homem quer realmente conseguir sucesso no seu trabalho, naquilo que ele faz. Vou repetir, hein? Eles procuram segurança em realizações mais do que em relacionamentos. Sexta característica dos homens: o lar para eles é lugar onde podem se desligar e descansar sem preocupação com produtividade. Mulheres, entendam isso. Quando o homem chega em casa, para eles, o lar é um lugar onde pode se desligar, descansar, sem preocupação com produtividade. Como é que a gente concilia isso agora? Para a mulher, o lar é o lugar de conversar, de discutir o relacionamento, de se entenderem sobre muitas coisas. O homem, quando ele chega em casa, ele vê o lar como lugar para se desligar, colocar a mente em ponto morto, se distrair, sem se preocupar com produtividade. Estas características aumentam a capacidade dos homens agirem, aceitarem desafios e vencerem. Se um homem se deixar envolver por detalhes ou emoções, será um fraco general na guerra e um fraco administrador no trabalho. A necessidade mais importante que os homens experimentam é a de se sentirem autossuficientes, competentes e respeitados. Vou repetir, hein? Os homens precisam disso. Os homens precisam se sentir autossuficientes, competentes e respeitados. Essa necessidade básica dá origem ao que considero o maior medo dos homens: serem considerados incompetentes, diminuídos, rejeitados e dominados. Aí que a mulher sábia, em sabendo disso, investe na autoestima do marido. Investe na autoimagem do marido. Agora, deixa eu falar um pouco sobre as diferenças no sexo. As diferenças no sexo. Eu disse que o homem é o fogão a gás e a mulher é o fogão a lenha. E no sexo, como é que funciona isso? Eu quero responder só mais uma pergunta e eu vou falar sobre agora as diferenças no sexo. Vamos lá, Anderson. Vamos ouvir mais uma pergunta aqui para eu dar uma resposta. A irmão Anderson e a paz do Senhor para o irmão Josué Gonçalves. Será que é ciúmes? Uma pergunta. Ele sempre reclama que eu estou usando o celular, mas ao mesmo tempo ele não me dá atenção e fica assistindo TV. Será que eu estou certa ou estou errada? Ele reclama porque ela não sai do celular e ela reclama porque ele não sai da televisão. O que vocês estão precisando? Conversar. Você desliga o celular, ele desliga a televisão, vocês dois sentam e dialogam. Deixa eu explicar uma coisa para todos os casais que estão me acompanhando agora. Nenhuma solução no casamento acontece sem passar pelo diálogo. Nenhuma solução. Para resolver questões no casamento e na família, os dois precisam conversar. Então, o que você está precisando, minha querida, é desligar o celular, ele desligar a televisão e vocês dois conversarem e vocês dois dialogarem. Toda solução de conflitos passa pelo bom diálogo, pela boa comunicação, pelo ouvir, falar, compreender, entendeu? Então, parem, desliguem tudo, conversem e os dois busquem um entendimento nessa área. Agora, no sexo, como é que funciona o fogão a gás? Primeiro, no sexo, o homem ele é mais visual e a mulher, o fogão a lenha, mais auditiva. O homem é mais visual e a mulher mais auditiva. Por isso que a mulher precisa ouvir aquilo que estimula ela. A mulher precisa ouvir aquilo que prepara ela.
A mulher precisa ouvir palavras doces, carinhosas, gentis, afetuosas. Toda mulher tem essa necessidade. Ela é o fogão a lenha. Agora, o homem é mais visual, mais erótico. Por isso que as mulheres precisam se preocupar com os olhos do marido, é claro. Porque tem mulheres também que não ajudam, não é? Tem mulher... Já pensou uma mulher assim, às vezes, quando eu falo isso lá na palestra, não é? Aquela mulher que não pente o cabelo, ela amarra, ainda de estar amarrado. Não é? Ela coloca aquela fotografia, aquela camiseta com a fotografia da Dilma e o Lula. Meu Deus. E aí ela coloca aquela calça de moletom que o fundo vai no joelho. Ela coloca aquela meinha branca e outra bege no outro pé, furada. E aí coloca um chinelo de dedo do marido. E aí espera o marido, entendeu? Esparramada no sofá. Sabe aquela camisetinha assim, aquela camiseta que fica assim, com a barriguinha de fora, que é horrorosa? E ela espera assim o marido. E aí ela quer que o marido fique animado, empolgado e excitado. Irmã, me desculpa, mas nem Viagra resolve o problema do teu marido desse jeito. Tem mulher que relaxa de um jeito que só a graça do Pai, só a misericórdia do Eterno. O homem é visual, agora a mulher é auditiva. Não adianta o homem ser grosso, estúpido, ser seco, indiferente, não é? É um bruto e querer que a mulher também esteja pronta, sensível, querendo seduzi-lo. Agora, o homem como fogão a gás, ele não guarda, entendeu? Ele não guarda ressentimento, desejo de se vingar, ódio como a mulher. Interessante, não é? Alguém disse que a mulher tem um ovo na cabeça, onde ela guarda tudo, entendeu? Ela guarda tudo. O homem esqueceu de uma data, ela coloca no ovo. O homem não foi com ela no shopping, ela coloca no ovo. O homem não foi com ela na casa dos pais, ela coloca no ovo. O homem não lembrou de trazer a sobremesa que ela pediu, ela coloca no ovo. Ela tem um ovo na cabeça. Ah, o homem não deu aquele dinheiro que ela precisava, ela coloca no ovo. Aí à noite da sexta-feira, o homem à noite vai encostando, não é? Os dois deitados, luz de abajur, e o homem vai encostando nela armado. Aí sabe o que ela faz? Ela abre o ovo. Meu irmão, aí já era. Você lembra daquele dia que eu te pedi dinheiro e você não me deu? Você lembra daquele dia que eu pedi para você ir no shopping comigo e você não foi? E foi jogar bola com seus amigos? Você lembra aquele dia que eu fui sozinha para casa da minha mãe? Você lembra? Há 3 anos atrás, em fevereiro, dia 3... Era 11h45 da manhã. As mulheres guardam detalhes, gente. As mulheres guardam detalhes. E aí, como é que fica, meu irmão? Então, presta atenção. A mulher, por ser emotiva, ela guarda muito mais o negativo que aconteceu do que nós homens. Agora, presta atenção como os dois são diferentes. O homem é o fogão a gás, a mulher é o fogão a lenha. Quando os dois estão no quarto, namorando, estão se preparando para o coito, qual é a grande preocupação da mulher ali no início? Ela fica assim, ó, você fechou a porta? Você fechou o portão? A janela? Você tem certeza que aquele buraco ali da porta está fechado? Coloca um papel naquele buraco da porta ali, se as crianças vêm espiar por ali, não é? Você tem certeza que a tua mãe dormiu? Ela está dormindo aí, ó, hoje no quarto, ó lá. Você tem certeza? A mulher tem uma preocupação com qualquer coisa ao redor que possa tirar dela a concentração. Agora eu pergunto, o homem está preocupado com isso? O homem está preocupado se a porta fechou, o homem está preocupado se a janela está fechada, o homem está preocupado se a criança dormiu, se a sogra... Ele nem lembra que a sogra está em casa, ele nem lembra que as crianças estavam acordadas. O homem não se preocupa com esse aspecto como se preocupa a mulher. E aí a gente precisa respeitar. Por exemplo, o casal vem do velório. Olha só, o casal vem do velório. Eles foram lá no velório da mãe do gerente da esposa, não é? Ela morreu, eles foram lá,
no velório e curtiram aquele, ou melhor, curtir não tem como curtir esse momento, não é? Foram solidários, não é, com o pessoal nesse momento difícil, foram no cemitério, enterraram a velhinha, e aí eles voltam para casa. Aí voltam para casa e ele no quarto começa a ver a esposa tirar toda aquela roupa preta, que para ela era roupa de luto, não é? Mas ela ficou bonita, ficou sensual com aquela roupa preta. E aí então ele começa a ver a mulher tirando a roupa preta. E ele vai ficando animado, ele vai ficando animado, e ele vai ficando animado. E quando ela continua tirando aquela roupa, ele olha para ela com aquele olhar assim maroto, não é? E diz assim para ela, que tal? Que tal, hein? Ela fica nervosa. Você tá louco? Você tá maluco? Nós acabamos de voltar do velório, meu. Sabe qual que é a resposta dele? Ah, você nem conhecia a velhinha, pô. Sabe por quê? Porque o homem e mulher são diferentes. A Bíblia diz que quando a criança morreu, Davi se consolou tendo relação com a esposa. Maluco, hein? A criança morreu e ele foi consolado tendo uma relação sexual com a sua esposa Betseba. Ou seja, para o homem o sexo é biológico. Olha só, para o homem o sexo é biológico, para a mulher o sexo é muito mais emocional. Então, eu gostaria que vocês entendessem que são as diferenças entre homem e mulher. O homem é o fogão a lenha. Desculpe, a gás. Fogão a gás, acende rápido. Ligou, triscou, tá aceso, não é? E a mulher? Não, a mulher não. Ó, o fogão a lenha, dependendo do dia, da umidade do ar, da disponibilidade de lenha, dependendo do dia, para acender esse fogão a lenha, sua camisa. Para acender esse fogão a lenha demora. Aí que os homens precisam entender. Porque tem homem com problema de ejaculação precoce. Nem começam a relação sexual e ele já termina. Alguém usou a seguinte ilustração. O cara está terminando a corrida e a mulher nem tirou o carro da garagem ainda. Presta atenção. E o cara pensa que abafou. Ele está terminando e a esposa não tirou o carro da garagem ainda. Então, já que somos diferentes, homem e mulher precisam se conhecer a fim de respeitarem as diferenças, saberem lidar com as diferenças e celebrarem as diferenças. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. E aí, quando há respeito às diferenças, quando há amor um pelo outro, e quando celebram as diferenças, o casamento se torna um projeto de vida que vale muito a pena. Que vale muito a pena. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu lar. Vamos orar? Pai, eu quero abençoar todos os que estiveram comigo até aqui e que sobre eles esteja a tua bênção, a tua graça, o teu amor, a tua bondade e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Até a nossa próxima live, se Deus assim nos permitir. Vocês da rádio, YouTube e no Instagram.